Alguns meses atrás, publiquei um vídeo sobre o carboidrato mais perigoso do mundo. Milhões de pessoas assistiram. E quando li os comentários, uma pergunta aparecia repetidamente: e os outros? Quais são os próximos da lista? Hoje vou responder a isso. Vou te apresentar 3 carboidratos que considero extremamente problemáticos. E o que torna 2 deles particularmente insidiosos é que eles são vendidos, embalados e comercializados como alimentos saudáveis. Não como guloseimas, não como junk food, como saúde. E exatamente por isso, muitas pessoas os consomem em grandes quantidades, sem ter a menor ideia do estrago que estão causando. Mas antes de entrar na lista, preciso que você entenda um conceito que vai fazer tudo o que vou compartilhar fazer sentido completo. Existe uma diferença fundamental entre os 2 tipos de açúcar que entram no seu corpo: a glicose e a frutose. E essa diferença muda tudo. A glicose é o combustível universal do organismo. Quando você consome glicose, ela entra na corrente sanguínea e pode ser absorvida e utilizada por praticamente todas as células do corpo: os músculos, o cérebro, o coração, os órgãos. É uma fonte de energia amplamente distribuída. O corpo humano foi construído para lidar com ela. A frutose é uma história completamente diferente. Ela não pode ser metabolizada pela maioria das células. Existe apenas um órgão capaz de processar frutose em quantidade: o fígado. Então, quando você consome frutose, tudo vai para o fígado, toda ela, numa concentração que o fígado não evoluiu para receber de forma contínua e em grandes doses. E aqui está a parte que a maioria das pessoas nunca ouviu explicada de forma clara. O fígado trata a frutose de maneira muito similar ao álcool. Não estou fazendo uma analogia dramática para chamar atenção. Estou descrevendo a bioquímica real. O processo metabólico é parecido. O fígado converte o excesso de frutose em gordura, especificamente em triglicerídeos, que podem se acumular no próprio fígado, causando o que chamamos de esteatose hepática não alcoólica. O fígado gorduroso que aparece cada vez mais em pessoas que nunca beberam uma gota de álcool na vida. Com essa base estabelecida, vamos para a lista. Carboidrato número 1, o xarope de agave. Se você for a qualquer loja de produtos naturais, vai encontrar o agave orgânico bem ao lado do mel orgânico. Mesma prateleira, mesmo contexto, mesma conotação de produto natural e saudável. E esse posicionamento é um dos maiores enganos que o marketing alimentar já produziu. O xarope de agave contém entre 80% e 90% de frutose. Para ter uma referência do que isso significa, o xarope de milho de alta frutose, aquele ingrediente que passou décadas sendo vilão nas discussões sobre alimentação, contém 55% de frutose. O agave tem quase o dobro. Em termos de carga de frutose, um dos adoçantes mais potentes que existem. O argumento de defesa que você vai encontrar nas embalagens é que o agave tem baixo índice glicêmico, e isso é tecnicamente verdade, mas é uma meia-verdade deliberadamente enganosa. O índice glicêmico mede apenas a velocidade com que um alimento eleva a glicose no sangue. Como a frutose não eleva a glicose diretamente, o agave pontua bem nessa métrica. O problema é que ele faz o estrago por um caminho diferente, pela porta dos fundos. Veja o que acontece quando você consome agave regularmente. O fígado recebe uma carga maciça de frutose. Como não consegue processá-la toda imediatamente, começa a converter o excesso em triglicerídeos. Uma pesquisa comparando diferentes adoçantes em modelos animais encontrou que o grupo que consumiu agave apresentou os níveis mais elevados de triglicerídeos de todos os adoçantes testados.
mais altos que o açúcar refinado, mais altos que o xarope de milho, mais altos que qualquer outro. Essa gordura não desaparece. Parte circula no sangue na forma de triglicerídeos elevados, aumentando o risco cardiovascular. Parte se deposita no próprio fígado, contribuindo para o desenvolvimento da esteatose hepática não alcoólica, o chamado fígado gorduroso, que aparece com frequência crescente em adultos que nunca consumiram álcool em excesso, mas que tiveram anos de alta ingestão de frutose. O fígado gorduroso é reversível nos estágios iniciais, mas se não houver mudança de hábitos, pode evoluir para inflamação hepática e, em casos mais avançados, para fibrose. Com o tempo, esse acúmulo de gordura hepática compromete a sensibilidade à insulina. E quando a insulina perde eficácia, a glicose deixa de ser bem absorvida pelas células. O resultado é resistência à insulina, o precursor direto do diabetes tipo 2. Então o agave não eleva o açúcar no sangue imediatamente, mas cria, através da resistência à insulina e do fígado gorduroso, as condições para que o açúcar no sangue fique cronicamente elevado. Faz o dano de forma indireta, mas o dano é real e cumulativo. Existe ainda outro problema que raramente é mencionado: o ácido úrico. O metabolismo da frutose no fígado produz ácido úrico como subproduto. Quando o ácido úrico se acumula no sangue, ele pode se cristalizar nas articulações, causando crises de gota, uma das formas mais dolorosas de artrite. Também está associado ao enrijecimento das artérias e ao aumento do risco de hipertensão. Para quem já tem propensão à gota ou já fez tratamento para ela, consumir agave é como atirar gasolina numa fogueira. O Instituto de Pesquisa Glicêmica, depois de 5 anos de ensaios clínicos em humanos com agave, encerrou os estudos e proibiu legalmente o uso do agave em qualquer produto alimentar ou bebida que certificavam. 5 anos de pesquisa clínica. Encerramento completo. É difícil encontrar um sinal mais claro do que esse na ciência alimentar. E o agave é semelhante ao mel? Não. Ele é altamente processado. O produto final tem mais calorias que o açúcar de mesa comum. E enquanto o mel natural contém compostos bioativos com propriedades antioxidantes e antimicrobianas, o agave é essencialmente uma solução concentrada de frutose com embalagem de produto natural. O mel, em quantidades moderadas, tem perfil nutricional completamente diferente. O agave não tem esse benefício para compensar. Carboidrato número 2. O suco de frutas. Você provavelmente está esperando que eu diga refrigerante, mas não. O segundo carboidrato mais problemático desta lista é o suco de frutas, incluindo o suco natural, incluindo o suco espremido na hora, incluindo o que diz na embalagem sem açúcar adicionado. Deixa eu te mostrar por quê. Se você comparar 1 litro de suco de laranja com 1 litro de refrigerante de cola, vai encontrar aproximadamente 66 gramas de frutose no suco contra cerca de 62 gramas no refrigerante. O suco de frutas tem mais frutose do que o refrigerante, e não por uma margem pequena. Mas além da quantidade, existe um segundo problema: a velocidade. Estudos mostram que as pessoas tendem a beber refrigerante lentamente, em pequenos goles ao longo de 20, 30 minutos, enquanto o suco é tipicamente consumido rapidamente, num ou 2 copos engolidos em segundos. Isso significa que a carga de frutose chega ao fígado de forma muito mais concentrada e abrupta no caso do suco do que no do refrigerante. E existe ainda um terceiro problema, que é o mais importante de todos: a ausência de fibra.
Quando você come uma laranja inteira, a fibra presente na fruta cria uma barreira física que retarda a absorção dos açúcares. O açúcar entra na corrente sanguínea de forma gradual. O fígado recebe a frutose em doses gerenciáveis ao longo de um período de tempo. A glicose sobe lentamente. O corpo consegue regular tudo isso. Quando você extrai o suco, você remove a fibra. O que sobra é uma solução concentrada de açúcares sem nenhuma estrutura protetora. O corpo humano evoluiu para consumir a fruta inteira, não uma versão refinada e concentrada dela. O processo de espremer ou processar a fruta em suco produz, do ponto de vista biológico, uma resposta muito parecida com a de consumir um refrigerante. Independentemente de ser orgânico, natural ou espremido na hora. Há um dado adicional que merece atenção especial. Pesquisas em neurociência identificaram que o consumo elevado de frutose interfere com a expressão de até 900 genes no cérebro, afetando circuitos relacionados ao metabolismo energético cerebral, a sinalização de dopamina e a regulação do apetite. Isso tem uma consequência comportamental direta. A frutose não ativa os mecanismos de saciedade da mesma forma que outros nutrientes. Não existe um freio eficiente. É possível consumir volumes grandes de frutose e não sentir que se comeu o suficiente, o que contribui diretamente para o padrão de consumo excessivo. Pense no comportamento prático. Quem bebe um copo grande de suco de laranja tende a sentir fome novamente muito mais cedo do que quem come 2 laranjas inteiras. A fruta inteira ativa sinais de saciedade que o suco não ativa. O volume físico, a mastigação e a fibra trabalham juntos para comunicar ao cérebro que houve ingestão suficiente. O suco retira todos esses elementos e deixa apenas a carga de açúcar. Dados de pesquisa em neurociência sugerem que o ômega 3, DHA, encontrado em peixes como salmão selvagem e sardinha, pode reverter parte dos danos que a frutose causa nesses genes cerebrais. Mas a solução mais eficiente continua sendo a mais simples: comer a fruta inteira, não o suco. Para pais e avós, esse ponto é especialmente importante. O suco de frutas é frequentemente dado a crianças como alternativa saudável ao refrigerante. Do ponto de vista bioquímico, essa substituição não é o benefício que parece. Uma criança que toma 2 copos de suco por dia está recebendo uma carga de frutose comparável à de quem bebe refrigerante, sem as consequências visíveis imediatas que geralmente geram preocupação. Carboidrato número 3, o pão integral. Esse é o mais difícil de aceitar porque é o mais enraizado. Tem selo de aprovação governamental. Apareceu nas pirâmides alimentares por mais de 50 anos. O seu médico provavelmente recomenda, e ele eleva o açúcar no sangue mais rapidamente do que o açúcar de mesa puro. Antes de explicar por quê, preciso desfazer uma confusão que perpetua esse mito. Existe uma diferença enorme entre grão integral, o grão de trigo na sua forma completa, e pão de trigo integral, que é um produto industrializado feito com farinha processada. A palavra integral na embalagem não significa que você está comendo o grão na sua forma original. Significa que a farinha foi feita com o grão inteiro, incluindo o farelo, mas ainda foi moída, processada e combinada com uma série de outros ingredientes. O pão é amido. Amido é uma cadeia de moléculas de glicose unidas. E a questão central aqui é o tipo de amido presente no trigo, especificamente um composto chamado amilopectina A. A amilopectina A é o amido mais rapidamente digerível que existe. As enzimas digestivas a quebram quase instantaneamente,
liberando uma quantidade enorme de glicose no sangue num período de tempo muito curto. 2 fatias de pão integral elevam o açúcar no sangue mais do que uma barra de chocolate. 2 estudos distintos encontraram que 2 fatias de pão integral correspondem a aproximadamente 6 colheres de chá de açúcar de mesa no impacto glicêmico. E o argumento da fibra? O pão integral contém uma quantidade modesta de fibra, mas não o suficiente para compensar a velocidade com que a amilopectina A é digerida. Além disso, a fibra presente no trigo contém ácido fítico, um composto que se liga a minerais essenciais como zinco, cobre, magnésio e cálcio no intestino, impedindo que sejam absorvidos. Então, além de não proteger adequadamente contra o pico glicêmico, a fibra do pão integral pode interferir na absorção de micronutrientes importantes. Mas o problema vai além do amido e do índice glicêmico. Se você ler o rótulo de qualquer pão integral industrializado, vai encontrar uma lista de ingredientes muito além do trigo. Maltodextrina, que é um adoçante com índice glicêmico ainda mais alto que o açúcar. Açúcar adicionado em diferentes formas. Conservantes, condicionadores de massa, glutamato monossódico, flavorizantes artificiais. O que está sendo vendido como um alimento simples e nutritivo é frequentemente um produto com formulação química complexa. Para quem tem resistência à insulina, pré-diabetes ou diabetes tipo 2, o consumo regular de pão integral pode estar sabotando ativamente o controle glicêmico, mesmo que o médico não tenha apontado o pão como problema, porque esse é um dos alimentos que o consenso médico mais lentamente revisou. A conexão entre os 3, o fígado como alvo comum. Quando você olha para esses 3 carboidratos juntos, um padrão fica evidente. 2 deles sobrecarregam o fígado com frutose. O terceiro desequilibra a glicose de forma abrupta. Mas todos os 3, quando consumidos com regularidade, contribuem para o mesmo destino metabólico: resistência à insulina. A resistência à insulina é o estado no qual as células do corpo param de responder adequadamente à insulina, deixando o açúcar circular no sangue em vez de entrar nas células onde seria usado como energia. É o precursor do diabetes tipo 2. É um fator de risco independente para doenças cardiovasculares e renais. Está associada ao declínio cognitivo progressivo e ao que alguns pesquisadores têm chamado de diabetes tipo 3, a resistência à insulina no tecido cerebral, que está sendo investigada como um dos mecanismos centrais no desenvolvimento do Alzheimer. A resistência à insulina também não é um interruptor que se liga ou desliga de um dia para o outro. Ela se instala gradualmente, em graus crescentes, ao longo de anos de exposição alimentar inadequada. O que você come hoje não vai aparecer num exame amanhã, mas o padrão acumulado ao longo de uma década vai. E o que torna esse cenário especialmente preocupante é que a resistência à insulina se desenvolve lentamente, silenciosamente, ao longo de anos, antes de qualquer diagnóstico aparecer. Você pode ter resistência à insulina significativa e se sentir bem. Os exames de glicemia em jejum podem parecer aceitáveis por anos, enquanto o dano se acumula. O que fazer com essa informação? Não estou dizendo que você precisa eliminar todas as frutas da dieta. A fruta inteira, com fibra, consumida em quantidade razoável, é completamente diferente do suco ou dos adoçantes concentrados. A diferença está na forma, na velocidade de absorção e na presença de fibra e compostos bioativos que acompanham a fruta no seu estado natural. Para o agave, substitua por mel de qualidade em pequenas quantidades se precisar adoçar algo.
ou por eritritol ou estévia, que não sobrecarregam o fígado com frutose e não causam pico de insulina. Mas o melhor movimento é progressivamente reduzir a dependência de adoçantes de qualquer tipo. Para o suco, coma a fruta inteira. Se quiser o sabor da fruta diluído, faça uma água aromatizada com rodelas de fruta, mantendo a fibra. Se fizer smoothie, use a fruta inteira com a casca quando possível, não apenas o suco extraído. Para o pão, existem alternativas com impacto glicêmico muito menor. Pão feito com farinha de amêndoa entrega proteína e gordura saudável sem o amido problemático. Pão de sementes, que combina linhaça, girassol, gergelim e abóbora com ovos como ligante, tem textura firme e praticamente não eleva a glicemia. O pão de centeio de fermentação lenta com massa madre é particularmente interessante, porque o processo de fermentação modifica parcialmente a estrutura dos carboidratos, reduzindo o índice glicêmico e aumentando a biodisponibilidade dos nutrientes. Nenhuma dessas alternativas exige habilidade especial de panificação e podem ser encontradas em padarias artesanais ou feitas em casa com relativa facilidade. Se você não está pronto para abandonar o pão completamente, um passo intermediário eficaz é observar o contexto em que o come. Consumir uma fatia de pão como parte de uma refeição com proteína, gordura e vegetais reduz o pico glicêmico em comparação com comer pão isolado. A presença de outros macronutrientes retarda a digestão e suaviza a resposta de insulina. O padrão geral que guia todas essas escolhas é o mesmo. Quanto mais o alimento foi processado e distanciado da sua forma original, mais provavelmente ele vai criar uma resposta metabólica que o organismo não está equipado para lidar com frequência e em grandes quantidades. A fruta inteira foi a forma como o ser humano consumiu açúcar por milênios. O suco concentrado, o xarope de agave e a farinha de trigo moída industrialmente são criações recentes, e o organismo humano ainda não desenvolveu mecanismos para neutralizar os efeitos do consumo regular e em grande volume dessas versões processadas. O conhecimento é o primeiro passo. O que você faz com ele, a partir de hoje, na próxima compra, na próxima refeição, é o que vai fazer diferença no longo prazo. Esta orientação é informativa e não substitui uma consulta médica presencial. Consulte sempre um profissional de saúde. Em caso de emergência, ligue para o SAMU 192.